vocês? Espero que sim, hein? Que saudade, hein? Saudade, mas vamos voltar, tá certo? Vamos voltar com fé em Deus, tudo vai dar certo. Bem, a nossa aula de português hoje, tá certo? De hoje, será sobre orações subordinadas, que você vai encontrar aí no livro 2, tá certo? No capítulo 6, ok? Então, já vamos para o livro 2, inclusive, já no segundo capítulo, né, que a gente vai chamar aqui no slide capítulo 6, que vai abordar aí as orações subordinadas e uso 1, ok? Que vai se encontrar aí nas páginas, né, 23 a 29. E quais serão, né, professor, os itens abordados, né, nesse capítulo 2? Serão abordados os itens orações subordinadas substantivas, classificação das orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e a nossa oração reduzida. Deixa eu subir aqui para vocês enxergarem melhor aí o conteúdo, certo? Pronto. Então, nossos itens aí vão ser pautados nesses 4 elementos aí. Só que eu fiz assim, ó. Se nós juntarmos todas as orações subordinadas, vai dar um total aí de 17, ok? No entanto, para este capítulo, para esse primeiro vídeo, eu vou colocar apenas as substantivas. Por quê? Porque tem mais detalhes, tá certo? São as que mais são cobradas, seja em prova, em concurso, em vestibular, em qualquer campo, né, do ensino aí, tá certo? Então, eu vou ficar com elas, aí eu vou fazer um segundo vídeo abordando as orações subordinadas adjetivas, que, ó, moleza, e as orações reduzidas, tá certo? Beleza? Então, pronto. Então, o nosso capítulo 2 será dividido em 2 vídeos, orações subordinadas substantivas, e o segundo vídeo nas orações subordinadas adjetivas e nas orações reduzidas. Então, para iniciarmos aqui, vamos para o nosso primeiro, né, gente? Primeiro slide, que vai começar aí, na verdade, com o capítulo, não, com a seguinte indagação. O que são orações subordinadas? O que são orações subordinadas, hein? O que é oração? O que é subordinado? Oração porque tem verbo. Beleza, até aí então. Mas por que subordinado? É porque uma oração, ela vai depender de outra. Essa oração, tá certo? Que depende, a gente chama de oração subordinada, tá certo? E a outra a gente chama de principal. Como está aí na sua definição aí, que eu coloquei de vermelho aí. Orações subordinadas são aquelas que possuem uma relação de dependência com uma outra oração, chamada de principal. Então, aqui eu tenho a oração subordinada e aqui eu tenho a oração principal. Só isso, professor, que vai precisar? Não. Por quê? Porque para ela ser subordinada, além de uma depender da outra, também tem que ser introduzida por uma conjunção. Tá certo? Beleza? Ok? Mas a gente vai ver que também ela vai ser subordinada e não vai necessitar da conjunção, que a gente chama de oração reduzida, que é o nosso último item aí. Tá certo? Que será abordado. Ok? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que uma oração subordinada é uma oração que depende de outra. Ok? Beleza? E ela exerce a função de quê? Dos termos essenciais, dos termos integrantes e dos termos acessórios. Professor, me lembre aí, me recorde aí o que é um termo essencial, sujeito predicado. Professor, me relembre aí o que é um termo integrante, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente passivo. Professor, me recorde também o que é um termo acessório, aposto, vocativo, adjunto adnominal. Ok? Beleza? Então, as orações subordinadas substantivas vão exercer uma dessas funções aí. Ok? Que são 6. São 6. Então, no conjunto, tá certo? No conjunto das orações subordinadas, a gente tem a seguinte divisão. Oração subordinada substantivo, oração subordinada adjetivo e oração subordinada adverbial. Ok? As substantivas são geralmente
iniciados com a conjunção subordinativa que a gente vai chamar de conjunção integrante. Professor, o que é uma conjunção integrante? É uma conjunção que introduz uma oração subordinada substantiva. Ok? Professor, e por que é substantiva? Porque a oração subordinada, ela vai ter valor de substantivo. O professor deu um exemplo na hora. Eu digo assim para vocês. O Henrique, certo? O Henrique disse que vai viajar. O Henrique disse que vai viajar. Olha só, eu tenho duas orações aí. O Henrique disse e vai viajar. Beleza. Qual é o elemento que está fazendo aí a ligação entre o Henrique disse e vai viajar? Qual é? É o quê? O Henrique disse que ia viajar. Se eu tirar o quê? Se eu tirar o que aí? Vai ter sentido a frase? Olha só. Se eu tirar o quezinho. O Henrique disse ia viajar. Não teria sentido. Percebeu que o que introduz faz com que uma oração dependa da outra, por isso que é subordinada. Porque o quezinho aí vai subordinar, vai obrigar, tá certo? Uma oração depender da outra, porque senão fica sem sentido. Olha só, o Henrique disse, né? Ia viajar. O Henrique disse ia viajar. Fica totalmente sem sentido, né? Não fica duas frases aleatórias sem sentido. Agora, quando eu digo, o Henrique disse que ia viajar. Opa! Por isso que é uma oração subordinada. Porque uma está dependendo da outra, tá certo? E quem é que faz essa subordinação? A conjunção que é a conjunção integrante, que é aquela que introduz uma oração subordinada substantiva. Tá certo? Professor, mas é só ela? Não, você pode vir o próprio que, né? Pode vir o se, pode vir o qual, pode vir o quanto, tá certo? Pode vir desses aí também. Mas geralmente vem com o que. Por que o que? Porque o que, gente, tem várias funções, tem vários significados. Tem 27 funções, gente, o que? Pra você ter ideia, tá certo? Então, a gente vai ficar aqui com as orações subordinadas substantivas nessa videoaula. Na outra que a gente muda, tá certo? Então, vamos ver aqui. Já estudamos quais são, né, as orações subordinadas. Eu disse para você o que é uma oração subordinada substantiva, é aquela que é introduzida pela conjunção que. Beleza. Aí aqui, qual é a função sintática que ela exerce? As orações subordinadas substantivas têm valor de substantivo e exercem a função sintática de quê? Olha, o que significa dizer que uma oração subordinada substantiva tem valor de substantivo? É quando eu vou mudar, tá certo? Eu vou pegar aquela oração que ela está subordinada, tá certo? E vou trocar por um substantivo. Deu aí, vou pegar aquela mesma frase que vocês, o Henrique disse que ia viajar. Olha só, eu digo, o Henrique disse que ia viajar. Essa parte aí, ó, essa oração subordinada, que ia viajar, toda ela aí eu posso trocar pelo quê? Por qualquer substantivo. O Henrique disse a verdade, o Henrique disse algo, o Henrique disse isto. Percebeu que a partezinha que vem com o que eu posso trocar por qualquer outra palavra, por qualquer outro substantivo? Posso. Quando eu puder fazer isso, tá certo? Eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá certo? Mas daí não basta trocar por isso. Sabe por quê? Porque você tem que saber a função, né, na verdade, ali o verbo, a função sintática que ela exerce. Se é a função de objeto direto, se é a função de objeto indireto, se é a função de complemento nominal, se é a função de sujeito, se é a função de predicado, você tem que saber o que é isso. Ok? Mas fique sabendo que essa partezinha que vem com o que eu chamo de oração subordinada, é quando eu puder trocar toda ela aí por um substantivo.
tá certo? Alguns gramáticos, né, alguns professores usam o termo isto ou isso, aí se for com preposição disto ou disso, mas daí fica a seu critério, tá certo? Você usa qualquer outra palavrinha, se der certo, show. Então, a função sintática que cada uma das orações subordinadas substantivas, né, pode exercer é a função de sujeito, a função de objeto direto, a função de objeto indireto, a função de predicativo do sujeito, a função de complemento nominal ou aposto em relação à oração principal. Então, ela pode exercer 6 funções. As orações subordinadas substantivas, elas podem exercer 6 funções. A função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, predicado e aposto. Ok? Beleza, gente? Então, pronto. Vamos lá, então, para a sua famosa, né? Para a sua famosa classificação. Aí, ó, as orações subordinadas substantivas. Pessoal, eu peço até desculpas aqui a vocês, porque nesse aqui não vai ficar legal, porque a minha imagem, né, está bem em cima. Mas quando eu vou ficar mudando aqui, tá certo? A minha foto. Ok? Aqui você tem um quadro das orações subordinadas substantivas, aí tem aquela classificação, tá certo? Tem a função e tem um exemplo, ok? Isso aí é um resumo de tudo, de toda oração subordinada substantiva. Então, a classificação. Quando for uma oração subordinada substantiva, subjetiva, ela vai exercer a função de quê? De sujeito, tá certo? Deixa eu descer aqui, ficar aqui para vocês enxergarem melhor. Pronto, voltando. Quando a oração for subordinada, substantiva, subjetiva, é porque ela vai exercer a função de sujeito. Professor, dê um exemplo aí, ó. Olha só o exemplo. É possível que ela viaje outra vez. Eu não disse para vocês que quando eu puder trocar a parte lá subordinada por qualquer outra palavra, por isso, vamos usar por isso, eu digo que é uma oração subordinada? Sim. Ó, é possível isso. É possível o direito. É possível a escola. É possível o menino. Percebeu que eu posso trocar por qualquer outra palavra? Pronto, beleza. Como é que eu sei que ela é subordinada? Por causa do quê? Tá certo? Como é que eu sei que ainda é subordinada, pessoal, outra forma? Porque eu tenho 2 verbos. O ser aqui, ó, tá certo? E viajar. Ok? Então eu já sei que é subordinado. Mas, professor, por que tem a função de sujeito? Por quê? Ora, é simples, gente. Ó, isso é possível. O que é possível? Isso. Percebeu que ela viaje outra vez. Toda essa parte aqui, ó. Que ela viaje outra vez. Percebeu que essa parte aqui, toda ela, eu posso trocar por isso? Sim. Se eu trocar por isso, fica como? Isso é possível. É possível o quê? Isso o quê? Que ela viaje outra vez. Isso é possível. Como é que eu faço para descobrir quem é o sujeito? É fazer a pergunta ao verbo. Quando eu faço a pergunta ao verbo ser aqui, o que é possível? Qual é a minha resposta? Que ela viaje outra vez. Então, que ela viaje outra vez é o meu sujeito. Por isso que vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Porque toda essa oração que está em negrito aqui, que você está vendo, ó, toda ela aqui, gente, eu posso trocar por isso, tá certo? Toda ela aqui, ó, vai ser o meu sujeito, ó. É possível isso, mas acontece que o sujeito está depois do verbo, está pós-posto ao verbo. E vai ser assim, tá certo? Na oração subordinada substantiva subjetiva, o sujeito, ele não vem no início, ele vem depois. Por isso que ele está aqui, ó, que ela viaje outra vez. Isso é possível. É possível o quê? Que ela viaje outra vez. Isso é possível. Então, eu tenho sujeito aí, beleza? E oração subordinada substantiva objetiva direta é simples. É quando vai exercer a função de um objeto direto. E o que é um objeto direto? É aquele termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. O pessoal tem um exemplo aí? Na hora, tá aí o exemplo.
ela me perguntou se... Aliás, ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Olha só, ela me perguntou, eu posso trocar isso aqui, ó, se ela viajaria outra vez por outra palavra, por isso, posso? Posso, ó. Ela me perguntou isso o quê? Olha só, a minha resposta, ó, quem pergunta, pergunta algo. O que foi que ela perguntou? O que foi que ele perguntou? Se ela viajaria outra vez. Ela perguntou isso. Essa parte aqui todinha, ó, se ela viajaria outra vez, está completando o sentido do verbo perguntar. Por quê? Porque o verbo perguntar é um verbo transitivo direto. E por ser um verbo transitivo direto, ele pede o quê? Um objeto direto. Então, toda essa parte aqui, ó, se ela viajaria outra vez, tá certo? Vai ser um objeto direto. Por isso que a oração vai ser subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque exerce a função de um objeto direto. Poderia ser qualquer verbo. Professor, o senhor disse o quê? Mas eu não disse também que geralmente é o quê? Mas pode vir com se, com quanto, com qual, tá certo? Aqui, nesse caso aqui, veio com se, ó. Ela me perguntou se, ela me perguntou isso, se ela viajaria outra vez, tá certo? Vai dar no mesmo. E quando é, professor, que ela vai ser subordinada substantiva, objetiva e indireta? É simples. É quando pedir, tá certo? Um objeto indireto. E o que é um objeto indireto? É aquele complemento, é aquele termo que vem com uma conjunção, que precisa, que necessita, tá certo? De uma conjunção. Geralmente essa conjunção é de, mas pode vir com de, com, para, por, tá certo? Pode vir com qualquer uma, mas o de é mais presente. Então, ela vai ser substantiva objetiva indireta quando pedir um objeto indireto. Então, você vai ver aqui, necessitar. Necessitar é um verbo o quê? Transitivo direto ou transitivo indireto? É claro que é transitivo e indireto. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que necessita, gente? Necessita de. Quem necessita, necessita de. Quem gosta, gosta de. Quem precisa, precisa de. Percebeu que quando vem com de é um objeto indireto? Então, ele necessita de quê? Ele necessita disto. Percebeu que tem preposição aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, de que você viaje novamente, tudo isso aí é um objeto indireto. Por que um objeto indireto? Porque está completando o sentido do verbo necessitar. Porque quem necessita, necessita de. Professor, tá aí, agora apareceu o que de novo? Isso mesmo. Necessito disto. Ok? Beleza? Então, por isso que de que você viaje novamente vai ser o meu objeto indireto. E esse objeto indireto aí vai completar o sentido do verbo necessitar. Ok? Então, isso aí eu classifico como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E que ela vai ser a subordinada, substantiva, não, professor. Aí deixa eu subir. Olha só, professores, gêmeos para vocês. Substantiva nominal. Aí são aqui. As aulas para dar para vocês complemento nominal. E daí nós vimos uma nominal for obviamente um substantivo abstrato, tá certo? Ok. Quando for um substantivo abstrato, quando exigir preposição, ou então, quando estiver na voz passiva. Gente, se você não entendeu o que é um complemento nominal, você não vai entender o que é essa oração subordinada substantiva completiva nominal. É quando for exercer a função de complemento nominal e você tem que saber. Olha só, olha só o exemplo aqui, ó. Tenho medo. Tenho medo de que ela não viaje novamente.
peraí, quem tem medo de. Medo é um substantivo abstrato? Ok, ó. Então eu já sei que aí eu tenho um complemento nominal, porque medo é um substantivo abstrato. E quando eu tiver substantivo abstrato, o termo que completa o sentido dele vai ser um complemento nominal. Não, professor, peraí, tá errado, porque aí eu tenho que observar o verbo ter. Beleza, eu concordo com você, até porque é uma oração subordinada, então a oração tem que ter verbo, beleza. Só que quem é, quem é aí, tá certo? Que está completando o sentido do ter. É claro que é o medo. Tem quem tem algo. O que é que fulano tem? O que é que eu tenho? Medo. Beleza. Aí tá show. Só que quem tem medo de algo. Então, medo de que ela não viaje novamente, essa parte aí que está em negrito, ó, de que ela não viaje novamente, é o meu complemento nominal. Por quê? Porque ele está completando o sentido de medo e não de ter. Tá certo? Tanto é que faça o teste, ó, tire a palavra medo daí, para ver se tem sentido a frase. Tem não, ó, ficaria como? Tenho de que ela não viaje novamente. Percebeu? Então, por isso que esse de que ela não viaje novamente está completando o sentido do substantivo medo. Por isso que é um complemento nominal. Então, eu vou classificar essa oração como subordinada substantiva completiva nominal. Tá certo? Beleza? Revise aí. Eu sei que é muita coisa, né, gente? Mas se esforce que dá certo. A penúltima, né? Aqui a gente vai falar de oração subordinada substantiva predicativa. Eita, que essa daqui para você confundir com a subjetiva, viu? É bem provável que você confunda aí. Confunda mesmo. Porque a predicativa, gente, também vai vir aí com o verbo na terceira pessoa. A substantiva, lá, subjetiva, vem com o verbo na terceira pessoa, mas também a predicativa também vem. Como é que eu vou fazer, professor? Ai, ai. Na subjetiva, o verbo vem primeiro, depois vem outra palavra, depois é que vem o quê? Na predicativa, eu vou ter a mesma formação, só que eu inverto. Inverto como? Enquanto na subjetiva você pode ver que o verbo ser aqui vem primeiro, ó, é possível. Eita, deixa eu. É possível que eu estou mostrando aqui o clique para vocês, ó. Vem primeiro, aí depois uma palavrinha, né? Depois o que. Lá na predicativa, eu também tenho o e eu tenho o que. Só que na predicativa, pessoal, o que vem logo em seguida, logo após o ser, ó. Tá aqui, ó. Meu medo é que ela não viaje outra vez. A única diferença, gente, é essa. Enquanto lá na subjetiva vai ter função de sujeito, aqui na predicativa vai ter função de predicado. Tá certo? Na verdade, predicativo do sujeito. Olha só, eu tenho aqui, ó, meu medo é que ela não viaje outra vez. Meu medo é isso. Olha só, que ela não viaje outra vez, isso aí é um predicativo do sujeito, porque isso está se referindo a medo. O meu medo é isso o quê? Que ela não viaje outra vez. Como isso caracteriza o sujeito aí, medo, então eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa, porque essa aí, ó, que ela não viaje outra vez, vai ter função de predicativo do sujeito. Tá certo? Por isso que a oração vai ser substantiva predicativa. Tá certo? Beleza? Show! Então é só você observar. Se eu tiver o verbo na terceira pessoa e logo em seguida o que, vai ser predicativa. Já se eu tiver primeiro o verbo, depois uma palavrinha e depois que vem o que, aí vai ser subjetiva. Eu explico isso melhor, pessoal, na lousa, né? Presencialmente, porque dá pra gente tirar as dúvidas. Assim, em vídeo aula é um pouquinho, né? E eu também tenho que cumprir aqui os 20 minutos, né, de vídeo. Às vezes a gente ultrapassa, porque de fato às vezes fica impossível da gente
É um conteúdo bastante extenso, a gente tem que falar muito mesmo. Mas vocês deem aí uma revisada, tá certo? No livro de vocês. E, por último, né, a nossa última é a subordinada substantiva apositiva. Essa daí é a mais fácil, viu? É a mais fácil. Olha, quando você encontrar dois pontinhos, certo? Dois pontinhos lá, ó, e logo em seguida, o que? Não tenha medo. É uma oração subordinada substantiva apositiva. Não tenha medo. Tanto é que ela aí é a que menos cai em prova. Por quê? Porque é a mais fácil. Basta você enxergar os dois pontinhos e o que? Pronto. Já é a positiva. Por que a positiva? Porque vai exercer a função de aposto. Então tá aí, ó. Esse era meu receio. Dois pontos. Meu receio era isso. Isso o quê? Que ela não viajasse outra vez. Você está percebendo aqui os dois pontinhos, ó? Pessoal, não tem nem o que conceituar. Assim que você enxergar os dois pontinhos, um em cima e um embaixo, um em cima e outro embaixo, certo? E logo em seguida o quê? Não tem, marque de olhos fechados. Pode marcar. É a positiva. Por quê? Porque vai ter função de aposto. Tá certo? Beleza? Então é a mais fácil de todas. Então espero ter ajudado. Vamos para outros exemplos aqui, tá certo? Deixa eu só sair daqui para vocês enxergarem. Vim aqui para baixo. Agora tem 4 Henriques aí. Olha só. Eita. 4 não só, né, gente? 4 professores. Quadrigêmeos aí, né? Então, vamos lá. Outros exemplos. Ó. Objetiva direta. São orações que exercem a função de objeto direto do núcleo verbal da oração principal. Aí está um exemplo. Achamos que o Senhor deve trabalhar pela tarde. Achamos que o Senhor deve trabalhar pela tarde. Achamos isso. Isso o quê? Que o Senhor deve trabalhar pela tarde. Então, olha aí, ó, o que, ó. Quando o que puder ser trocado por isso, é oração subordinada substantiva. Basta saber disso. Olha a positiva, como é bem facinho. Ó. São orações que exercem a função sintática de aposto em relação à oração principal. Olha o exemplo. Dei um conselho. Eu disse para vocês o quê? Olha aí, ó. Depois dos dois pontinhos, viu o quê? Não tenha pena. Marca positiva. Bem facinho. Tá certo? Beleza? Outro, objetivo indireta. Quando tiver um objeto, quando tiver função de objeto indireto. Olha um exemplo aí, ó. Convenceu-a de que o amor é eterno. Quem convenceu? Convenceu alguém de alguma coisa. Percebeu que o convenceu aí é bitransitivo, ou seja, pega um objeto direto, um objeto indireto. Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Olha aí o de que, ó. Tá certo? Então, convencer é um verbo transitivo indireto, então pede um objeto indireto. Então, esse de que o amor é eterno é um objeto indireto. E a completiva nominal? Cuidado. Completiva nominal também vem com preposição. Mas a única diferença do objeto indireto lá da completiva nominal é que na completiva nominal, a preposição, né, o de completa o sentido do substantivo abstrato, como a gente viu lá no quadrinho lá, ó. Estava certa de que ele era culpado. Quem está certo de. Ao certo aí, ó, é um nome que é ok? Na subnível eu disse que o verbo vem primeiro, depois uma palavrinha, depois o que? Na predicativa eu tenho isso também. Vem decorar sujeito. Aí consta que as faturas do cartão de crédito já foram pagas. Consta isso. Eu tenho um verbo e logo em seguida, né? Em terceira, subjetiva. A verdade foram aprovadas. A verdade é isso. Isso é a verdade. Então, você vai identificar por isso aí. Beleza?
aí a pressa, eu tô novato também nessa questão de videoaula, né? Eu fico um pouquinho tímido e tal, mas é porque, né, esse momento aí, não gente, mas com certeza lá a gente iria mais coisas, vocês tenham as suas, mesmo assim, se você ficou com dúvida, deixa nos comentários aí do canal do colégio e a gente vai tentar aí sanar, tá certo? Tá? Para você, eu espero que substantivas, então vimos o que é uma oração ordinária produzida por uma conjunção integrante e vimos suas classificações. No próximo vídeo a gente vai ver as adjetivas, tá certo? E as reduzidas. Desde já, um beijo, um abraço e até logo, tá? Tchau, tchau.